Nossa cultura brasileira é uma coisa fantástica. Eu fico impressionado, assim, quanto mais a gente conhece um pouco da cultura, tão diversificada, né? Tão rica de tantas formas. Mas também tem algumas coisas, alguns traços da nossa cultura que a gente olha também e diz assim, poderia ser melhor, poderia consertar um pouquinho algumas dessas coisas. Tem um traço da nossa cultura que ele ao mesmo tempo tem um lado bom e um lado ruim, é o famoso jeitinho brasileiro. Olha, o jeitinho brasileiro muitas vezes nos ajuda aí quando a gente vai fazer uma gambiarra para consertar alguma coisa, a gente vai sair de uma situação assim que a gente pensa pelas vias normais e a gente vê que não tem jeito e a gente logo vem alguém com uma ideia mirabolante e dá um jeito de consertar aquela situação. Mas ao mesmo tempo, o jeitinho pode ser usado para burlar, o jeitinho pode ser usado para enganar, o jeitinho pode ser usado para ludibriar as pessoas, as situações. E nesse ponto não tem muita coisa legal nesse jeitinho brasileiro. Olha, os fariseus, eles também estavam, na época de Jesus, dando um jeitinho em algumas situações e por causa disso trazendo problema para as pessoas, a forma como eles interpretavam uma lei, especialmente a lei que tratava do divórcio. Está lá no início do capítulo 10 de Marcos e diz assim a partir do verso 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha, aqui daria para a gente discorrer e tem livros e livros e livros discorrendo só sobre essa visão bíblica do casamento. Muito rico isso, mas eu queria ressaltar uma questão aqui. Os fariseus, quando vão chegar até ele e vão colocá-lo à prova perguntando, olha, pode repudiar, ou seja, pode se divorciar da mulher? Na verdade, o que estava acontecendo naquela época é que, apesar de ter na lei que era possível sim repudiar e divorciar-se da mulher, desde que sejam tratadas certas circunstâncias, eles estavam já num outro grau, eles estavam torcendo a lei de Moisés e dizendo assim, não, pode divorciar por qualquer motivo. E vários deles, dos rabinos e dos fariseus, já estavam ensinando o seguinte, a mulher queimou a comida, já é motivo para divorciar. A mulher fala demais, é motivo para divorciar. A mulher fica mal-humorada um dia, divorcia dela e arruma outra. Só que é um problema sério, porque a cultura da época era uma cultura patriarcal. E uma mulher sozinha, especialmente adulta, especialmente divorciada ou repudiada, ela passava por maus bocados, ela teria muita dificuldade de conseguir outro marido, muita dificuldade de conviver ali no meio da sociedade e ficaria à margem da sociedade. Então, era muito fácil dar esse jeitinho para dar um passo na lei nesse sentido, de poder repudiar a mulher, mas quem mais sofria era a mulher. E Jesus vai trabalhar essa ideia do casamento de uma forma especial. E se você reparar bem, quando eu falo da questão do jeitinho brasileiro, é que geralmente os jeitinhos são dados a nosso favor. Geralmente, quando a gente lança a mão do jeitinho, a gente lança a mão disso para poder consertar uma situação que nós estamos numa situação que não queremos e queremos sair dessa situação e, apesar de prejudicar outras pessoas, nós damos um jeitinho. Apesar de não fazer o que a gente deveria fazer, a gente dá um jeitinho. E isso é o mesmo que colocar a nossa vida no centro. E foi isso que Jesus combateu tanto. Uma coisa terrível é quando nós nos colocamos no centro do universo e todas as pessoas têm que girar ao nosso redor.
Deus tem que girar ao nosso redor e nos atender. As pessoas têm que girar ao nosso redor, ainda que para isso eu tenha que dar os meus jeitinhos, para manipular a situação e fazer com que as pessoas me sirvam, porque eu não quero servir, eu quero ser servido. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que esse espírito do jeitinho, desse lado ruim do jeitinho, possa sair fora da nossa vida, ainda que a gente tenha que abrir mão de certas coisas que a gente não gostaria de abrir, mas se é o certo, melhor fazer o certo do que ficar dando jeitinho na vida, e quando a gente dá o jeitinho, a gente está prejudicando outras pessoas. Pode ter certeza disso. Por isso, Deus olha sempre para o lado mais fraco e Deus é aquele que protege os oprimidos. Deus é o Deus da justiça e Ele vai trazer justiça cedo ou tarde. Que Ele não traga justiça contra nós, que Ele sempre ache justiça para trazer ao nosso favor. Que Jesus te abençoe ricamente.